Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe de forma poderosa a sua vida. Que Deus seja glorificado através de você. Estamos entrando em um desafio, que é buscar o Senhor na madrugada. E eu creio que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Nós estamos em um horário um pouco incomum, né? Que 6 horas da manhã. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Pai do Senhor, irmã Roberta, que Deus abençoe. Conheço você por Tão dentro. perto. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que ao fim vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle. Pai do Senhor, vamos lá. Vamos para a nossa live nesta manhã. Vamos orar. Nesse período devocional, a gente procura orar, cantar um louvor, depois meditar rapidamente uma palavra. Eu acredito que Deus ele tem uma palavra para o seu coração e eu creio que Deus ele vai operar uma obra maravilhosa nesta manhã. Deus, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, clamamos pela tua presença, pela tua graça. Senhor Jesus, o Senhor sabe aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos, mas nós nos colocamos diante da tua presença e queremos pedir que o Senhor nos oriente nesta manhã, que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Senhor, meditamos e como João Batista no deserto, que foi o Senhor que aprouve trazer de volta aqueles que precisavam ouvir uma palavra. Nós cremos que é o Senhor que traz de volta aqueles que necessitam ouvir uma palavra da tua parte. Senhor, assim nós exaltamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma palavra sobre
algumas lições que João Batista nos dá em sua história de vida, acerca de algumas palavras que João Batista nos dá dentro da sua própria história, que eu acredito que seja uma lição muito importante para a nossa vida cristã. Então, a primeira lição que eu quero tirar está em João capítulo 1, versículo de número 6. Aqui, na verdade, existem duas lições que são muito importantes aqui. E eu quero, nesta manhã, nesta madrugada, amanhã, extrair essas duas lições para as nossas vidas. Primeiro, diz assim, João capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. O interessante é que dentro do capítulo 1, você vê que está falando, na verdade, sobre a biografia de Jesus. Está falando acerca da biografia do Mestre, biografia de Jesus Cristo de Nazaré. Tanto que no capítulo 1 vai falar e depois dar-se sequência ao testemunho de Jesus, acerca de quem ele era, acerca da evidencialização de quem Jesus era. Só que durante esta biografia, há uma interrupção, há um corte aqui para falar a respeito de um homem. E este homem, ele era João. O interessante aqui, a primeira lição que eu tiro, é que João, ele não era um ser divino. João não era um anjo. João não era Deus, não é Deus. João, ele é apenas um homem. O interessante é que, no tempo que nós vivemos hoje, da espiritualidade, no tempo que nós vivemos hoje da pressão social, pressão no trabalho, pressão nos estudos, pressão na vida cotidiana, pressão na igreja, nós vamos entender que João, ele era homem. Homem, simplesmente um ser humano. Simplesmente alguém que, mesmo sendo humano, ele revolucionou o seu tempo de história. João, ele era, mesmo ele sendo homem, ele revoluciona a sua história. Mesmo João sendo homem, ele revoluciona no seu tempo. Então, nós precisamos parar para poder refletir que nós não somos anjos, que nós somos simplesmente seres humanos. Porém, há um ponto muito importante aqui, que dentro da biografia do próprio Jesus, João, o discípulo, faz questão de falar sobre João Batista. O que isso quer dizer como lição? A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, que nós somos homens, que nós não somos seres divinos, e não sendo seres divinos, nós precisamos de Cristo. Que nós somos homens, nós não somos seres divinos, e não sendo seres divinos, nós precisamos de Cristo. Precisamos a cada dia nos aprofundar em Cristo. Precisamos a cada dia nos aprofundar dentro daquilo que Cristo deseja que nós venhamos fazer. Ele era homem. Ele era alguém que precisava de Jesus. E aí o interessante é que ele vai dizer, o homem enviado por Deus. Sim, ele era homem, como nós, de carne, de osso, sentimento, desejos, angústias, preocupações na vida, mas ele tinha um chamado, ele era enviado por Deus. E dentro do nosso ministério, a primeira lição que nós aprendemos é que João era homem, a segunda, ele tinha um propósito. Deus o havia enviado, Deus o havia chamado, Deus o havia escolhido. O propósito de João, ele era evidenciado. Qual era? Ele havia sido enviado por Deus. Nenhum de nós que estamos assistindo essa live, ninguém, ou depois vão assistir esse vídeo posteriormente,
Todos nós temos um chamado, um propósito, algo que Deus tem colocado em nosso coração. Deus não nos permitiu existir como homens para que nós não fôssemos enviados com um propósito. Porém, ser enviados por Deus não tira a nossa humanidade. Ser enviados por Deus, ser chamado por Deus, não inibe da nossa humanidade. Entenda que a relação de ser enviado por Deus não é excluída dele ser homem. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos fazer algo para Deus, nós nos sentimos angustiados, nos sentimos desanimados, nos sentimos entristecidos, nos sentimos para baixo. Porque ser enviado por Deus não nos torna homens divinos, não nos torna seres divinos. Ser enviados por Deus ainda tem a convicção de que nós ainda somos homens e, sendo homens, nós precisamos cuidar de nós, zelar pela nossa vida, zelar pela nossa integridade, zelar pela nossa causa espiritual, material, zelar pela nossa saúde. Existem muitas pessoas que são enviadas por Deus, têm um chamado divino, Deus escolhe para um projeto, mas não se cuida, não zela da vida espiritual, não zela pela sua vida material, não zela pelas coisas que Deus, ele delibera, ele chama, ele faz. Então, aqui está um ponto muito interessante, duas lições que eu queria pontuar nosso primeiro devocional. Primeiro, João era homem, mas foi um homem extraordinário. Segundo, João havia sido enviado por Deus. Por ser enviado por Deus, isso não o isentou dele ser homem. Por isso que nós vemos aí muitos pastores caídos, muitos obreiros caídos, nós vemos muitos casamentos falidos, porque tem pessoas que acham por ser usadas por Deus, não precisam vigiar em muitas áreas da vida. Por ser enviado por Deus, ter um chamado de Deus, descuida de outras áreas. Se descuidam de outros princípios, se descuidam de outras coisas. Mas aqui nós aprendemos que João Batista, ele era homem. E mesmo sendo enviado por Deus, não o isentou dele ser um homem. Então, como homem, nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar da nossa própria vida espiritual, zelar pela nossa história, zelar pela nossa vida. Aí eu lhe pergunto, Deus lhe chamou, Deus lhe projetou, Deus está cuidando de você, Deus está zelando por você, Deus está zelando pela sua história, Deus está zelando pela sua vida, mas para onde estamos indo? Você vê que nós vamos discorrer hoje e amanhã de forma muito rápida, mas você vê que João Batista não foge do propósito. João Batista vive a sua vida integralmente baseada neste versículo de número 6. Enviado por Deus. Enviado por Deus. Enviado por Deus. E aí, nesta manhã de devocional, uma palavra muito rápida, eu lhe pergunto, para onde você está indo? No final, está o foco do propósito de Deus. Para onde você hoje está indo, no final, está o foco para o propósito de Deus. Aconselhando um obreiro da causa do Senhor esta semana, e eu disse para ele, não existe vida fora do propósito de Deus. Você vai bater cabeça, você vai correr atrás, você vai tentar, mas não existe vida fora daquilo que Deus te escolheu, fora daquilo que Deus lhe chamou, fora daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Então, você percebe que surge um homem. Dentro da biografia de Jesus, surgiu um homem enviado por Deus, que o nome era João. Deus está lhe chamando para ser convocado para um propósito espiritual. Deus está lhe convocando para um propósito espiritual. Para onde nós estamos indo?
caminho que nós estamos seguindo, ele tem referência, ele tem direcionamento dentro do propósito de Deus, ou nós estamos fugindo daquilo que Deus tem nos chamado. Surgiu um homem enviado por Deus, e o nome era João. Aí eu lhe pergunto nesta manhã, qual é o seu nome? Aonde ou como está sendo escrito a sua história? Para onde você vai? No final, está o alvo de Deus para a sua vida? Neste devocional de João, nós vamos falar acerca do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você está fugindo, você está caminhando para dentro daquilo que Deus ele tem te chamado, te escolhido para viver? Ou nós estamos distante daquilo que Deus ele tem liberado para as nossas vidas? Eu creio que dentro daquilo que João nos ensina, eu não posso fugir daquilo que Deus tem me chamado, mesmo que eu perca a cabeça. Mesmo que o tempo se passe e eu não consiga alcançar e as coisas elas vão lutando, mas eu preciso manter o foco, porque existe um propósito, mesmo sendo humano, existe um propósito divino em tudo aquilo que Deus faz em nosso favor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora. Pai, nós oramos a Ti. Sim, os Teus filhos que passaram por esta live, que assistiram, eu quero Te exaltar, eu quero Te glorificar, eu quero Te bendizer. Senhor, que o Senhor possa dar força a esses corações, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa trabalhar. Senhor, consagramos a Ti esta quinta-feira, que seja uma quinta-feira de bênção, que seja uma quinta-feira de vitória, que seja uma quinta-feira, Senhor, de novos tempos. Consagramos ao Senhor esses primeiros horários, como também consagramos a Ti até os últimos horários. Aqueles que vão para a escola, aqueles que vão para o trabalho, Senhor, dê a eles um tempo de prosperidade, de bênção, que esta palavra possa falar ao coração dos Teus filhos, que o Teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.